Salve, salve meu povo! Aqui quem fala é Augusto Gomes e está começando mais um episódio do nosso podcast Pedra de Esquina, o podcast mais firmeza da internet. Vamos começar o episódio 52. Avise o seu filho que ele é pobre. Realmente é uma dica que eu dou, um conselho que eu dou baseado na minha história. Eu vou trazer um pouco mais a respeito de como foi para mim essa questão de aceitar que eu sou pobre e falar realmente sobre a importância de ter conversas sérias de preferência com as crianças, né? Com os filhos ainda na fase inicial da vida, quando a gente acha que não entende as coisas, mas na verdade desde criança tem coisas que já seriam melhor que a gente tivesse isso bem esclarecido na nossa mente. E também vou trazer alguns dados para falar sobre a pobreza, mas o geral mesmo vai ser sobre a minha história, porque para mim foi um processo aceitar essa questão da pobreza, assim como foi também um processo para aceitar sobre a questão da masculinidade, aceitar que a gente é homem, que a gente é preto, que a gente é cristão. Como eu já falei também, por exemplo, sobre a questão da negritude, eu falei em outros 2 episódios. No episódio 16, estou com Camila e João, que eu falei baseado em um acontecimento no Big Brother Brasil. E no episódio 38, que eu falo sobre o Dia da Consciência Negra, e eu falo sobre o Dia da minha consciência como uma pessoa negra. E aí hoje eu vou falar mais exatamente sobre a pobreza, baseado também na minha história, né, como eu falei. Mas antes eu vou trazer alguns dados do Instituto de Mobilidade e Desenvolvimento Social, o IMDS, que foram utilizados numa matéria da Folha de São Paulo, que eles mostraram que no ano de 2022, 47,3 milhões de brasileiros eles começaram esse ano na pobreza, ou seja, 22,3% da população. E também 20 milhões começaram em 2022 na extrema pobreza. Então a gente está falando aí entre pobreza e extrema pobreza, são quase 50 milhões de brasileiros que estão nessas condições. Isso falando exatamente sobre 2022, mas a gente, se for analisar o histórico, a gente vinha de uma crescente nos últimos anos, né, a partir de 2010. Na verdade, a gente vinha numa queda no número de pessoas que estavam na linha da pobreza, na extrema pobreza. E aí veio uma pedra no meio do nosso caminho, como a própria matéria lá na Folha de São Paulo diz, usa essa expressão, que foi a pandemia. A pandemia ela veio para balançar assim, as estruturas sociais em várias questões, né? Social, econômica, financeira, a saúde pública como um todo. Então, a gente percebe que a pandemia ela veio agravar muitas coisas, inclusive a questão da pobreza. Então, muita gente passou a ser classificado como membro da pobreza ou da extrema pobreza também a partir da pandemia, já que ela trouxe desemprego, algumas empresas faliram, muitas oportunidades que poderiam acontecer ao longo desses 3 anos tiveram que ser adiadas. Então, foram várias questões que também vieram com outras situações internacionais, né, como a guerra na Ucrânia, que a gente sabe que ainda está acontecendo, e várias outras situações que vêm piorar um pouco mais esse cenário. Mas aí, para falar um pouco sobre a pobreza no geral, a gente sabe ter uma noção maior do que é a pobreza, todo mundo meio que sabe o que é isso. E muitas das vezes, quando a gente é criança, falando a partir da minha experiência, né, a gente tenta negar que a gente é pobre. Porque a gente tem essa noção de que a pobreza ela não é algo bom. Então, se não é bom, então não queria ter. E a gente, quando tem, a gente tenta negar isso, então enxergar de outra forma. Mas a pobreza, ela tem os critérios para informar quem é o pobre no Brasil, né? São pessoas com determinadas características, que eu não vou trazer aqui agora porque eu não pesquisei, não me veio na mente na hora de montar o roteiro. Mas a gente tem uma noção maior, que a gente sabe que são as pessoas que são privadas de certos direitos, né? Como a saúde, educação, saneamento básico, que moram em situações situações assim de residência onde, por exemplo, não tem estrutura própria para a família ou para o tamanho da família, ou não tem casa própria, e o salário per capita dessa família ele é inferior ao ideal. Então a gente tem mais ou menos essa noção de que é a pessoa que é pobre. Mas quando a gente é criança, a gente não tem essa noção que eu estou falando agora. Eu, pelo menos, não tinha. Eu sabia que era uma coisa ruim
e eu não entendia que eu era naquilo. Eu sabia quando a gente passa a comparar com outras pessoas, principalmente com amigos, com colegas, a gente percebe que tem diferença. E aí percebe que para ti tu tá em desvantagem. E aí, trazendo um pouco sobre o meu histórico mesmo, não só sobre como eu enxergava a pobreza, mas o meu histórico é o seguinte: eu moro no norte do Brasil, que por si só já traz uma carga de desafios pra gente, né, que mora no norte. Moro no Pará, em Belém, sempre morei na mesma cidade, exatamente no mesmo bairro. E aí a minha história é o seguinte: dos meus avós, tanto os paternos quanto os maternos, nenhum tem o ensino fundamental completo, nenhum chegou a concluir o ensino fundamental. E os meus pais, diferente de muitos também que estão na linha da pobreza, da extrema pobreza, eles têm um ensino médio completo, mas a minha mãe, por exemplo, ela concluiu o ensino médio quando eu já era criança. Eu lembro dela estudando. Ela estudava à noite porque tinha que conciliar já a vida de mãe de família, de trabalhadora. Então ela concluiu o ensino médio e depois o ensino técnico já em uma idade avançada, porque ela já teve a vida dela encaminhada de outros aspectos. E o meu pai, eu não sei exatamente como foi que ele formou o ensino médio, porque eu não fui criado com ele. A gente tem contato, mas a gente não tem assim muita intimidade, então muitas coisas eu não sei como que aconteceu. Mas essa foi a realidade. Então, com isso, a gente já sabe que existem dificuldades por conta da falta de estudo, né? Então, os meus avós não tiveram condições assim muito boas para conseguir trabalhos melhores, com salários melhores, para dar uma condição de vida melhor para os filhos. E também por conta dessa, não sei se falta de educação ou alguma outra questão social, tanto meus avós paternos quanto os maternos tiveram muitos filhos. Então, a família da minha mãe são seis filhos, e do meu pai eu não lembro agora exatamente, mas acho que deve ser uns 6 também. Então são muitos filhos. E os meus pais, eles já tiveram só 2, né? Que foi eu e meu irmão. E aí, só que como eles são separados, e aí a minha mãe já teve uma outra filha de outro casamento, e meu pai tem outros 2 filhos de outro casamento. Mas que morou comigo foram 2 irmãos, que é um casal. E aí, com isso, a gente tem uma casa. A gente morava sempre com a família dos pais da minha mãe, que são meus avós maternos. E aí era essa a nossa realidade. Minha avó, meu avô, meu irmão, minha irmã, minha mãe, eu e o meu padrasto depois de um tempo. Na verdade, eu acho que desde sempre, porque eu não tenho lembranças assim da nossa vida sem a presença dele, antes dele chegar. Então, essa era a nossa composição, e aí a gente vivia baseado nisso, né? Os trabalhos, eles eram assim. A minha mãe por muito tempo foi empregada doméstica, a minha avó também, desde que eu entendo por gente assim, elas já trabalhavam assim. O meu avô era feirante e o meu padrasto também trabalhava como ajudante na feira, que é a Ceasa, Central de Abastecimento, aqui em Belém. Eles trabalhavam por muito tempo lá. E aí depois, ao longo da nossa infância, as coisas foram mudando, né? O meu padrasto, ele passou depois de um tempo ele assumiu uma banca, então ele não era mais auxiliar, ele já tinha uma outra renda. E aí eu comecei a trabalhar também na adolescência ainda, e isso foi tirando algumas dificuldades. Mas assim, no geral, a gente sempre foi pobre, e eu não tinha essa consciência. Eu sabia que a gente tinha, por exemplo, nunca faltou comida em casa. Mas, por exemplo, nem tudo que eu queria ter, eu podia ter. Muitas coisas eu pedia para minha mãe, claro que ela dava um jeito, mas como também eu tinha outros irmãos, a gente nem sempre tinha tudo que a gente queria. E isso, para mim, era uma realidade, mas eu não sabia o porquê. Não sabia por que a gente não podia ter tudo que a gente pedia, sendo que às vezes nem eram coisas assim absurdas. E aí, quando eu passei a entender que era porque a gente não tinha muito dinheiro, aí eu entendi, não, então o que eu preciso agora é ganhar dinheiro. Então, desde criança, eu já entendi essa necessidade de eu ter um dinheiro para conseguir ter coisas. E aí eu fazia assim favores para meus tios, algumas coisas assim, e eu conseguia ter algum dinheiro. Tanto que eu lembro, é uma lembrança que eu tenho da minha infância, que eu comprava alguns brinquedos com esses dinheiros, né? Essa troco que sobrava de algumas compras assim que a gente fazia na rua de casa. Aí pedia para meus avós, para minha mãe, a gente pedia o troco e ia guardando as moedas e inteirava algum dinheiro. E aí eu tenho uma tia que na época ela vendia esses catálogos de utilidades domésticas, de roupa, essas coisas.
e tinha uma seção de brinquedos. E eu lembro que eu queria uma coisa, assim, um brinquedo, sei lá, tipo um jogo de dama, um jogo de cartas, essas coisas, que era, sei lá, 2, 3 reais. E aí eu mesmo ia lá com ela e comprava. Eu acho engraçado que ela confiava em mim de que eu ia pagar, porque eu era uma criança, eu ia lá, eu comprava, tipo, eu me responsabilizava a pagar, porque eu já tinha o dinheiro ou porque eu sabia que eu conseguia aquele dinheiro até chegar a esse pedido. E eu acho muito engraçado essa relação de ela confiar numa criança para fazer uma compra assim. E aí desde criança eu já entendi sobre isso, né? Então com 15 anos eu comecei a trabalhar assim, digamos, ou meio que oficialmente, né? Mesmo que um trabalho informal. E aí eu comecei a me bancar. A gente já não tinha tanta dificuldade, porque como eu estudei praticamente até hoje eu estudo, né? Mas até a faculdade assim foi bem desafiador. Então eu tinha que trabalhar meio que para ajudar os estudos, porque eu não contribuía muito em casa até a maioridade assim. Eu trabalhava mais mesmo porque eu queria algumas coisas que eu sabia que eu não tinha em casa, então era para eu comprar isso. Inclusive essa é uma coisa que eu acho importante atentar, porque é meio que egoísmo a gente, quando é pobre e começa a ter o nosso próprio dinheiro, né, nossa própria independência financeira, a gente usar tudo que a gente consegue para nós mesmos. Hoje eu tenho essa consciência, mas na época eu não tinha, então eu gastava muito dinheiro com besteira, sendo que eu sabia que eu poderia ajudar de alguma forma em casa. E essa também é uma das teorias que eu vou me trazer, uma das importâncias de por que explicar para o seu filho que ele é pobre. Mas aí eu acho que eu já estou finalizando aqui o meu histórico, né, como uma criança que se entendeu como pobre, mas eu só vim entender realmente que eu era pobre na adolescência. E isso, na infância, me trazia não só vergonha, mas me trazia assim, sentimentos de revolta, assim, porque eu sou pobre, porque eu sou preto e tal. Aí depois que a gente passa a entender que é a construção da nossa história, da nossa família e tal, e isso vai trazendo outros significados, né? Mas até a gente entender isso é um processo bem complicado. E aí, se tu for somar, por exemplo, no meu caso, né? Entender que eu era pobre, que também eu era preto, que eu era filho de uma mãe solo, todas essas coisas vai somando e é bem complicado de tu entender isso sozinho. Então, para você que é mãe ou pai ou responsável, né, por uma criança de preferência ou um adolescente, eu aconselho você a ter conversas assim um pouco mais sérias, não de forma assim que vá trazer desespero, que vá ser muito alarmante, mas são conversas assim para falar sobre a realidade, assim para ajudar ele a entender a realidade. Entender, por exemplo, quais são os desafios dele como uma pessoa preta, os desafios como uma criança pobre, porque torna mais fácil o processo. Assim como, por exemplo, eu imagino que seja para uma criança quando nasce com alguma deficiência, por exemplo, é um processo para ela entender que ela é diferente das outras crianças. Então, é preciso ter esse acompanhamento. Se você não tem um acompanhamento educativo, assim, psicológico, profissional mesmo, é importante a gente como adulto, né, ter esse papel de alertar as crianças, de informar sobre a realidade. E a gente acha que não, mas desde que a gente passa a ter esse conhecimento, né, do bem e do mal, entender o que é a vida, a gente passa a buscar respostas. E se a gente não encontra diretamente nessas pessoas, a gente vai encontrar em outras pessoas que às vezes não vão saber ensinar certo, ou não vão saber ensinar de forma com afeto, né, mostrar a realidade. A gente vai aprender, que eu falo que é aprender com a vida. E isso pode ser muito duro para uma criança, para um adolescente aprender essas coisas. Então é importante a gente ter essa consciência sobre quem a gente é, sobre a nossa realidade e também sobre o mundo, né? Sobre coisas em gerais. Eu lembro muito claramente das coisas que a minha mãe ensinava pra gente, assim, dos perigos da vida, de nunca aceitar coisas de estranhos, de se defender, de, por exemplo, não ficar encostando no ônibus, assim, pegar nas partes do ônibus e depois de levar a mão suja pra boca, sobre como o dinheiro é muito sujo, essas coisas assim que a gente era ensinado na infância, até hoje eu trago pra mim assim muito nítido. E são ensinamentos que realmente a gente precisa passar para as crianças. E é importante. E a partir disso, o que ela vai fazer com essas informações? São dois tópicos aqui para encerrar. O primeiro, ela vai saber das dificuldades. Saber das dificuldades que ela tem, já que o tema é sobre a pobreza, né? Saber das dificuldades que ela tem com a pobreza. Saber das limitações econômicas da família. Saber que nem sempre ela vai poder ir para os lugares que ela quer, ou poder comer as coisas que ela quer comer, ou poder ter as roupas que ela gostaria de ter.
porque independente de ela poder ou não, o mundo ele está vendendo o tempo todo um outro estilo de vida, com roupas, com rolês, assim, e a gente, muitas das vezes, quando a gente não entende quem é a nossa realidade, pra gente parece um mundo injusto, ou parece que nossos pais são maldosos, que não querem dar pra gente. Mas não, na verdade é porque a gente tem limitações. E a partir desse momento em que a pessoa entende, que a criança entende que ela é pobre, ela vai entender as limitações. Então, isso pode trazer algum tipo de tristeza, mas vai ser pior do que a frustração de querer e não ter, porque ela já vai ter essa consciência de classe. Ela já vai saber isso. E a partir disso a gente já tem também tanto o processo de educar para saber o que ela vai fazer a partir da pobreza, saber que, por exemplo, a família pode estar lutando para dar o melhor para ela, independente de não conseguir sair da pobreza, por exemplo, mas também de que ela, em algum momento da vida, vai ter que se esforçar também, que é o segundo ponto. A partir dessa informação ela vai poder mudar de vida, ela vai entender as dificuldades, quando ela sabe das dificuldades ela vai poder raciocinar, será que eu quero viver a vida todas as dificuldades ou eu posso mudar? Então eu quero mudar, então o que eu posso fazer para mudar? Aí isso vai ser ensinado também, que a gente fala, por exemplo, de estudar para ser alguém na vida. Eu lembro muito dessa frase assim na minha casa, mas isso também se torna muito vago. A gente não tem um direcionamento. Isso é uma frase meio poética, né? Estudar para ser alguém na vida, e também uma frase com preconceito, porque quer dizer que quem não estuda não é ninguém. Na verdade, tem que ser instruído no sentido de saber a importância da educação, para, por exemplo, saber dos seus direitos, não sofrer muitas violências, saber, por exemplo, como conseguir outras oportunidades, como ir em busca de oportunidades e como conseguir empregos melhores, que pagam salários melhores, que tenham condições melhores de trabalho. E isso é a educação que vai trazer para a gente. Mas claro que não necessariamente só a educação vai fazer com que alguém seja alguém. Na verdade, isso não está necessariamente ligado. Mas a educação ela vai poder mudar essa realidade, vai poder trazer oportunidades diferentes para essa criança. E ela, sabendo disso, ela vai ter metas, vai criar sonhos assim baseados na realidade. Então, por exemplo, ela vai saber que, por exemplo, se o pai dela ou a mãe dela trabalham 8, 10, 12 horas por dia e ganham um salário que não dá para conseguir tudo o que eles gostariam, ela vai poder pensar, nossa, eu quero um emprego que eu trabalhe menos horas, que eu faça menos esforço, que eu viva menos estressado do que a minha mãe, que eu viva menos cansado do que o meu pai, que eu ganhe um dinheiro melhor que dê para comprar as coisas que eu gostaria de comprar. Por exemplo, que eu não possa ter só o arroz e feijão, mas que eu possa ter, sei lá, uma sobremesa. E são coisas assim que passam a ser verdades, assim, realidades, metas para o futuro. E a educação ela é o caminho para isso. E a educação, não só a educação da escola, mas a educação de vida mesmo, de coisas da realidade, que o pai, a mãe, os avós têm que levar essa informação, explicar os perigos do mundo, mas também explicar as realidades de dentro de casa. E isso vai fazer com que essa criança ela tenha consciência e vai evitar a frustração e vai fazer com que ela veja o futuro como algo diferente, com realidade diferente, com possibilidades. Pelo menos para mim foi o que aconteceu a partir do momento em que eu já estava assim, que eu já tinha essa consciência, mas a partir de um processo que foi muito meu, assim, sozinho. E foi difícil. Se eu tivesse tido algumas conversas, seria diferente. Eu saberia que o caminho poderia ser diferente, que eu não poderia ter passado, que eu poderia ter evitado assim, muitas frustrações e simplesmente mirar lá na frente. Saber que eu poderia me dedicar mais aos estudos, que eu poderia fazer, sei lá, um menor aprendiz, um jovem aprendiz. Coisas que, por exemplo, são oportunidades até que eu deixei passar. E aí eu consegui, hoje eu tenho, graças a Deus, assim, uma formação acadêmica, tenho um trabalho de carteira assinada, mas as coisas poderiam ter sido até mais fáceis se eu tivesse tido um norte, assim mesmo, de formação, de carreira, entender a educação no papel que ela tem. E hoje eu vejo isso como uma deficiência mesmo na minha criação, e eu aconselho, né, as pessoas, os meus amigos, as pessoas que escutam esse podcast, que têm esse convívio, esse contato com as crianças, que ajudem elas nesse processo de entender a realidade da vida e, a partir disso, mudar o seu destino, criar o seu destino, construir o seu futuro. Esse foi o episódio de hoje e a gente se ouve nos próximos episódios.